Seja bem-vindo ao podcast Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. Somos seres dotados de vontades. Todos nós possuímos vontades. Vontades são o desejo de algo ou de alguma coisa. Em diferentes fases da vida, nossas vontades também são diferentes. Uma criança tem um desejo por bala, um adolescente provavelmente por um iPhone. Já um adulto tem vontades e desejos por coisas ainda maiores. Na nossa vida existem vontades que são simples da gente até satisfazer. É a vontade de comer alguma coisa, vontade de comer uma pizza, vontade de comprar alguma coisa que tem um valor relativamente acessível. Existem vontades que são mais complexas, vontades, por exemplo, de possuirmos coisas de valores que não estão ao nosso alcance. Uma vez conversando com uma pessoa, ele me disse assim: minha vontade é possuir um castelo na Europa. Existem vontades complexas, como ocupar funções que não nos são possíveis ocupar. Eu queria ser o presidente dos Estados Unidos. Eu vou morrer, eu nunca vou ser, porque eu não sou americano. Mas existe um ditado popular que já diz isso: vontade é coisa que dá e... Mas será que passa mesmo? Será que realmente passa? Nós possuímos muitas vontades nas nossas vidas e, às vezes, transformamos essas vontades como meta absoluta a ser alcançada. E nesse desejo, tantas vezes desenfreado de realizarmos as nossas próprias vontades, deixamos de lado algo que é fundamental, imprescindível na nossa vida, de procurar saber qual é a vontade de Deus. Nós até dizemos que queremos fazer a vontade de Deus, é nosso desejo fazer a vontade de Deus. Mas será que isso é realmente uma prática na nossa vida? Ou nós simplesmente queremos, desejamos e temos vontade e vamos atrás disso? Não importa aquilo que Deus disse ou não. O que importa é a nossa própria vontade. Nós aprendemos a oração que chamamos de Pai Nosso. Seja feita a tua vontade. Mas a pergunta desta noite é: será mesmo? E é sobre isso que eu quero pensar com você. O tema da nossa mensagem é: seja feita a tua vontade. Dá vontade até de complementar dizendo assim: desde que seja a minha. Vamos ler Mateus 6, de 9 a 13. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus nos ensinou que devemos orar pedindo que a vontade de Deus seja feita. Quantas vezes você já recitou essa oração? Recitou, porque orar, isso é ter o desejo profundo de que tudo aquilo que nós estamos dizendo seja uma realidade em nossas vidas. Jesus disse: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Em qualquer situação, em qualquer lugar, seja sempre prevalecente a vontade de Deus. Nós devemos pedir pela vontade de Deus em nossas vidas, mas a gente gasta mais tempo orando, pedindo a Deus que faça a nossa vontade. Senhor, me dá isso. Senhor, faz aquilo. Senhor, fala com fulano. Senhor, conduz essa situação. Nós oramos não pedindo que a vontade de Deus seja feita, mas que a nossa vontade seja realizada pelo poder que Ele tem.
E a gente precisa ter um grande cuidado nisso tudo. Porque quando nós queremos pedir a vontade de Deus, provavelmente significa que a nossa vontade não vai ser realizada. E isso para nós é algo quase que inconcebível. Como a minha vontade não vai ser realizada? Mas por que eu estou na igreja? Eu estou na igreja para pedir a Deus as coisas que eu quero. Eu estou aqui na igreja para pedir que Ele me ajude, me abençoe, me oriente, abre as portas para eu conseguir aquilo que eu quero. Sem que nos preocupemos mais uma vez de perguntar: Senhor, esta é verdadeiramente a Tua vontade? É isso que o Senhor quer para mim? É isso que o Senhor separou para mim? Não, eu não quero orar isso. Por quê? Porque provavelmente a minha vontade própria vai ser confrontada. Todo crente diz que quer fazer a vontade de Deus. Todo crente diz que é seguidor de Jesus e que sempre na sua vida quer fazer a vontade de Deus. Vontade de Deus que a gente vá para os céus, todos nós queremos. Vontade de Deus que todos sejamos salvos, essa vontade nós queremos. Mas quando a vontade de Deus é que nós renunciemos àquilo que o nosso coração estabelece como meta. Porque a verdade, queridos, é que nós sempre queremos fazer a vontade de Deus. Sempre queremos fazer a vontade de Deus. Mas querer não significa efetivamente fazer. Conhecer a palavra de Deus não significa efetivamente praticá-la. Ouvir a palavra de Deus não significa que nós vamos transformar tudo aquilo que nós estamos ouvindo em uma conduta de vida, em um comportamento. Não é suficiente saber, conhecer, desejar. É necessário mais que isso. É necessário que nós efetivamente pratiquemos a vontade de Deus. Nós queremos fazer a nossa própria vontade. Por quê? Porque a nossa vontade é boa, afinal de contas, se eu estou querendo algo para mim, é porque é bom. Ninguém vai querer alguma coisa ruim. Ninguém vai desejar para si próprio uma enfermidade. Ninguém vai desejar para si próprio, para os seus entes queridos, um acidente, uma coisa trágica. Nós sempre vamos querer algo que nós reputamos como bom. Então a nossa vontade é sempre boa. Ela é sempre agradável, porque afinal de contas, sou eu que estou querendo. E ela é até mesmo perfeita, porque afinal de contas, é tudo aquilo que nós precisamos. Os nossos pensamentos são voltados para as nossas vontades. Mas a Bíblia diz no Salmo 94:11, o Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe como são fúteis. Fúteis. Ele conhece os meus, os seus, os nossos pensamentos. E ele está dizendo, só tem futilidade. Não tem utilidade para nada a nossa vontade própria. Nossa vontade própria, queridos, é necessário que a gente tenha essa consciência. A vontade própria, ela é enganosa. Pode parecer até boa, não vão nos faltar argumentos para justificar que a nossa vontade é boa. Mas não é porque nós assim queremos que ela há de ser. Efésios 4:22 diz assim, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, vontades enganosas. Nós somos corrompidos. E essa corrupção, eu não estou falando de corrupção financeira, não, é muito mais do que isso. É uma corrupção espiritual, de nós relegarmos a Deus para um segundo plano, para que nós possamos realizar a nossa própria vontade. Quando a nossa vontade ela vai se tornando forte, quando ela vai se tornando acirrada, a gente fica dominado por ela. Você já viu aquela pessoa, vou emagrecer, aí ela entra numa dieta louca, ela vai para a academia 4 horas por dia, ela só pensa naquilo, emagrecer, emagrecer, emagrecer. Eu conheço muitas pessoas fanatizadas por isso, e você também. Por quê? Porque é a vontade, enquanto não alcançar aquilo, ela fica, não tem vida. Não, eu não vou comer no lanche da igreja, porque o lanche da igreja engorda, e eu quero ficar magro. Eu não vou comer o McFront porque engorda. O que engorda, querido, a Bíblia já vai mostrar para mim e para você, não é o que a gente bota para dentro da boca, não. O que engorda a nossa alma, que traz gordura para a nossa alma, é outra coisa.
A Bíblia diz para mim e para você em 2 Pedro 2,19, o homem é escravo daquilo que o domina. Se a sua vontade própria domina você, você se tornou um escravo dela. Cuidado, muito cuidado, porque nossas vontades são ditadas pelo nosso coração. Mas a Bíblia já diz em Jeremias 17,9, coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Tem nada que seja mais enganoso, não tem nada que nos engane mais do que a vontade do nosso coração. Sua doença, a Bíblia diz, é incurável. A doença do coração mentiroso, a Bíblia diz, é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Agora, precisamos ter plena consciência também, e a Bíblia nos admoesta quanto a isso, que tem consequências a gente fazer a nossa vontade própria. Tem consequências a gente fazer a nossa vontade própria. Jeremias 17,10, eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Nós somos recompensados de acordo com as nossas condutas. Se a minha conduta é boa, a minha recompensa boa será. Mas se a minha conduta é desagradável a Deus, desagradável também vai ser a minha recompensa. E a Bíblia nos diz assim, é de acordo com as nossas obras que nós somos. Mas não é obra de caridade não, mas eu doei aqui para o SOS Rio Grande do Sul, não fizemos mais do que aquilo que a Bíblia nos determina, que devemos sofrer com aqueles que sofrem, como se com eles verdadeiramente estivéssemos sofrendo. Eu não estou falando de altruísmo, de obra de caridade, eu estou falando de obra, aquilo que a gente faz com a nossa vida. Nós devemos, antes de qualquer coisa, buscar realizar a vontade de Deus. Antes de buscarmos realizar a nossa vontade, devemos procurar a vontade de Deus. Mas buscar a vontade de Deus é complexo. Qual é a vontade de Deus? É tão difícil abrir mão da nossa própria vontade. Eu sei que é difícil. Já tive que, e continuo tendo que, abrir mão da minha própria vontade, porque eu sei que não é a vontade de Deus. Mas é muito triste como pastor, e hoje é dia do pastor, você conversar com a pessoa, mostrar para a pessoa biblicamente que ela tem que buscar a vontade de Deus. E ela diz para você, eu entendi que eu tenho que buscar a vontade de Deus, eu entendi que isso não é vontade de Deus, mas logo ali, mas vou fazer assim mesmo. E faz. E eu e pastor Elaine já vivenciamos muitas situações assim, da pessoa entender que não é vontade de Deus, mas é aquilo que eu quero. Aí as consequências vêm, pastor me socorre, pastora me ajuda. Tem consequências, queridos, verdadeiramente, quando nós não queremos a vontade de Deus, mas queremos suplantá-la com a nossa vontade própria. Queremos que Deus abençoe a nossa vontade, mesmo que não estejamos sequer interessados em conhecer a vontade dele. Pense em alguma vontade que você, algo que você deseje. Minha pergunta é, você dobrou o seu joelho para perguntar para Deus se essa é vontade? Mas não, pastor, se está no meu coração é porque é vontade de Deus, seu coração é enganoso. Não vem com essa história de seguir o seu coração, que isso aí, queridos, é para aqueles que são ignorantes na palavra de Deus, que querem viver segundo os conceitos sociais modernos. Siga o desejo do seu coração. E a Bíblia diz, é enganoso mais do que qualquer outra coisa. Mais do que qualquer outra coisa, é o meu coração, a minha vontade, o meu desejo, os meus apetites, que serão enganosos se não submetidos à vontade de Deus. Sabe o que a Bíblia chama aquele que não quer conhecer a vontade de Deus? Chama de insensato. Efésios 5,17. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor.
Procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Ou seja, procure entender se isso verdadeiramente é vontade de Deus, ou se você, como se possível fosse, quer empurrar a goela abaixo de Deus a sua própria vontade. Eu quero isso e eu não abro mão disso. Aí a sua vida vai para uma derrocada e você, Senhor, Senhor, Senhor. E Deus está falando, enquanto você não fizer a minha vontade, enquanto você não fizer aquilo que eu quero para você, as coisas não vão acontecer da forma que você quer, porque Deus não vai se submeter à minha vontade própria. E se eu ainda assim insistir, as consequências, com certeza, virão. Por quê? Porque não vamos estar debaixo da mão, não é que Deus vai mandar um castigo, um raio sobre você, não, queridos. Simplesmente, a bênção de Deus não vai estar sobre você ou sobre mim, porque nós nos recusamos a fazer a vontade de Deus. E aí fica a pergunta, qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Normalmente a gente sempre pensa assim, fazer a vontade de Deus é ter que fazer algo forçado, é ter que fazer algo que eu não quero fazer, é ter que abrir mão de coisas que eu não quero abrir, é ter que me afastar de pessoas que eu não quero me afastar. A vontade de Deus, queridos, é algo muito maior do que esse pensamento limitado que nós temos. O que a Bíblia diz sobre a vontade de Deus? Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, sempre, em qualquer situação, mesmo nos momentos difíceis de aflição ou sofrimento, a vontade de Deus permanece sendo boa. Filipenses 2,13, Paulo escreveu, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Jeremias 29:11 nos diz, eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então todos nós vamos ter isso? Não, somente aqueles que fizerem a vontade de Deus. Se você chegar para mim e perguntar, pastor, como é que eu faço para chegar no Barra Shopping? Aí eu vou dizer assim, meu plano para você. Olha, você vai pegar aqui a Abelardo Bueno, depois você vai pegar a Ayrton Senna, segue direto, você vai pegar ali, aí você vai vir das Américas, Barra Shopping. Aí você, entendi. Só que eu quero fazer diferente. Eu quero pegar a Salvador Allende, quero pegar a Avenida das Américas em direção a Campo Grande, Santa Cruz, e aí você vai dizer, mas esse Barra Shopping não chega, o pastor me enganou. Não, o pastor não enganou você não. Você escolheu ir pelos seus próprios planos, e não pelos planos que lhe foram instruídos a seguir. E Deus faz isso comigo e com você. Álvaro, eu não quero isso para você, mas eu quero. E preste atenção, queridos, essa mensagem é tremendamente prática, porque a maioria de nós luta contra a vontade de Deus. A maioria de nós resiste até o fim fazer a verdadeira vontade de Deus. E antes que você diga, mas a vontade de Deus é que eu seja santo. Mas você é santo. A vontade de Deus é que não haja sequer menção de palavras torpes no meu lábio. E você faz isso? Não tem sequer menção de coisas torpes nos seus lábios. A vontade de Deus é que eu permaneça no meu trabalho. Mas você não está tão incomodado e satisfeito. Eu quero abandonar esse trabalho de qualquer forma. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável quando nós nos submetemos a ela. Não faça as coisas de acordo com a sua vontade. Não faça as coisas porque você está desesperado para fazer. E às vezes nós ficamos assim. Nós queremos tanto que a gente não vai medir consequências, a gente vai fazer. E ainda diz assim, depois a gente vê no que vai dar. Não é isso que o ser humano diz? Vão fazer, depois a gente vê no que vai dar. Não é só inconsequência não, queridos. É falta de inteligência espiritual.
ao se submeter à vontade de Deus. A vontade de Deus, queridos, ela é agradável. O problema é que o paladar do pecado, da desobediência, alterou esse paladar. Essa semana eu vi uma cena até bastante estranha. Um pastor que dizia assim: ai, as palavras de Deus são mais doces do que o mel. Aí ele abre a Bíblia e faz assim, ó. Não ri não, hein? Um pastor antigo aí, bastante conhecido, hein? Pastor antigão, lambendo a Bíblia, porque seria muito fácil se fosse só isso, queridos. Lamber a Bíblia, eu também vou sair para mim, lambia 3, 4, 5, 10 páginas por dia se fosse só isso. Só que não basta lamber a palavra de Deus. O que você vai sentir é sabor de página que provavelmente nem higiênica deve estar se você usa a Bíblia. Porque, já foi virada, revirada, lida, voltou, foi adiante. A palavra de Deus que é agradável, ela é tão agradável que a gente vai amar a vontade de Deus. Salmo 119, 97 diz assim: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Como eu amo a tua vontade, Senhor. Como eu amo a tua vontade. A vontade de Deus, ela é perfeita. Perfeita. Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus age em todas as coisas, nada menos do que isso. Em todas e absolutamente todas as coisas. Assim como na alegria, na satisfação, mas também no sofrimento, nas privações, nas dores, nas angústias. Mas quando a gente está vivendo essa situação de dor, de angústia, mas a vontade de Deus não é, ela é imperfeita, porque eu estou passando por isso tudo. A Bíblia, queridos, nos mostra que somente aqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. E aí, ele age em todas as coisas, na alegria, na dor, no sofrimento, no júbilo, no luto, na festa, como a Bíblia diz. Chamado de acordo com o seu propósito. O que é propósito? A sua vontade, daqueles que fazem a sua vontade. Aí a gente entende por que no universo de milhões de crentes, só aqui no Brasil, estima-se 50 milhões de crentes, tantas pessoas estão longe de Deus. Por quê? Porque não querem viver de acordo com o propósito de Deus. Querem fazer aquilo que o seu coração dita. Nós precisamos querer que Deus faça em nossa vida o seu querer, a sua vontade. Filipenses 12, 13 novamente. Ele é aquele que efetua em vocês o querer, o realizar de acordo com a boa vontade dele. Se eu perguntar aqui, quem deseja fazer a vontade de Deus? Eu espero que 100% levante a mão, porque afinal de contas é uma igreja. E na igreja, mesmo quando a gente não faz, a gente diz que faz. Porque afinal de contas, nós estamos numa igreja. Mas quem faz a vontade de Deus? É tão sério isso, que Jesus Cristo ensinou que só tem parte com ele aquele que faz a vontade de Deus. Marcos 3,35. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã, minha mãe, faz parte da minha família. Quem não faz a vontade de Deus, não faz parte da família de Deus. Pode até dizer que faz. Pode chegar uma pessoa aí, de 80 anos, e falar assim: eu sou seu filho. Mas como, querido? Eu só tenho 64, você tem 80, não tenho como ser seu pai. E assim somos nós. Eu faço parte da família de Deus, mas eu não faço a vontade de Deus. Se você não faz a vontade de Deus, você não faz parte da família de Deus. Se você não faz parte da família de Deus, você não é filho de Deus. Porque Jesus disse que para ser irmão dele, que é filho unigênito de Deus, é necessário que nós façamos a vontade dele. A Bíblia diz que aquele que faz a vontade de Deus, só aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. O que é permanecer para sempre? É ser eterno com Deus.
1 João 2,17, o mundo e a sua cobiça passam. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não é qualquer um, não é aquele que diz que está na igreja, não é aquele porque quando eu era mais jovem, a gente tinha cartão de membro da igreja e tinha que carimbar o cartão de membro. Todo ano, exatamente. Você tinha um cartão, era que nem anuidade de clube. Você tinha que ir lá na secretaria, aí ele botava o carimbo assim, 2022. Aí no ano seguinte, você ia lá, cadê o seu carimbo? O quê? Você não tem um carimbo desse ano? Você não está em comunhão. Você não está em comunhão. Só que não é isso, não. Fazer a vontade de Deus significa permanecer para sempre. Por que nós estamos na igreja? Porque nós queremos chegar no céu, e eu espero que essa seja verdadeiramente a sua finalidade. Eu espero que você não tenha vindo para a igreja porque você não tem nada para fazer em casa. Eu espero que você não tenha vindo para a igreja porque você acha que a igreja é um clube social. Eu ouvi um grande pastor americano dizendo, nossas igrejas precisam menos de eventos e mais da palavra de Deus. As igrejas estão preocupadas em fazer muitos eventos para atrair as pessoas, mas nós precisamos ser atraídos pela palavra de Deus, pela vontade de Deus. Deus, o que o Senhor quer da minha vida? Eu sei que se Deus perguntar para você assim, o que você quer para você, eu sei que você vai listar para Deus, eu quero isso, para ele, tem mais aqui, só um minutinho, eu anotei, tem mais aqui, vou virar as páginas aqui do meu iPad, tem muita coisa, Deus me dá um tempinho. Mas e aí? Você já se preocupou em perguntar para Deus, Deus, o que o Senhor quer da minha vida? As pessoas se casam sem perguntar se é da vontade de Deus. As pessoas compram e vendem sem se preocupar se é a vontade de Deus. As pessoas se mudam sem querer saber se é ou não a vontade de Deus. As pessoas fazem negócios sem querer saber se é ou não a vontade de Deus. As pessoas viajam sem querer saber ou não a vontade de Deus. Eu sou uma pessoa que viaja muito, mas acredite, antes de viajar, eu vou perguntar, Senhor, posso ir? É da tua vontade que eu vá? E já teve a ocasião de Deus falar, não é da minha vontade. E eu digo o seguinte, ok, estou triste porque não vou poder ir, mas eu também não vou. Sabe por quê? Porque eu sei que a vontade dele é boa. Eu vou viajar, eu tenho dinheiro, eu vou viajar. E aí acontece algo, e aí eu vou dizer, Deus, por que o Senhor deixou acontecer isso? Porque você saiu da minha vontade. A gente não conhece nada, a gente não conhece o amanhã. Tudo que a gente conhece é esse momento. Agora você pode dizer, eu estou sentado aqui na igreja, nesse momento. Daqui a 2 horas, ninguém sabe dizer nada, absolutamente nada. Nosso plano é acabar a igreja, ir para casa, ou etc, dormir uma noite de paz e amanhã começar uma nova. A gente não sabe absolutamente nada. E aí, queridos, nós precisamos verdadeiramente estar voltados para a vontade de Deus. A Bíblia diz assim, só é exaltado, honrado, aquele que faz a vontade de Deus. Salmo 37, 34. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Seguir, se alguém vai me seguir, é porque eu estou na frente, é óbvio. Você não vai seguir quem está atrás. Como é que você vai seguir alguém que está atrás? A gente só segue algo que está à nossa frente. Quando a gente sai aqui em caravanas para algum lugar de carro da igreja, nós vamos seguir fulano de tal, e nós vamos atrás. Eu não suporto estar na frente, dirigindo com um carro atrás de mim. Eu prefiro ser o último. Porque tem que ficar toda hora olhando para trás para ver se fulano está ali, se Beltrano também está, etc. A gente precisa seguir aquilo que está à frente de nós. E a palavra de Deus convida assim, siga a vontade de Deus. Que a vontade de Deus esteja diante de nós. Que a vontade de Deus seja o nosso indicador de que devemos continuar avançando. Mas na direção que Ele estabeleceu. Aí ele diz assim, Ele o exaltará. Aquele que segue a vontade de Deus, Ele o exaltará. Lhe dará terra por herança. Quando os ímpios foram eliminados, você o verá. Deus exalta aqueles que fazem a sua vontade. Não são aqueles que se chamam por pastores, não são. Não são aqueles que têm muitas décadas de igreja. Olha que eu estou nisso tudo, hein? Sou pastor, tenho quase 6 décadas de igreja. Isso não é garantia que nós seremos exaltados, mas de fazermos a vontade de Deus. Peça, queridos, a Deus
para que Ele ensine a você e a mim qual é a vontade dEle. Você já dobrou o seu joelho e falou, Senhor, me ensina a Tua vontade. Me ensina a Tua vontade. Sabe criança que precisa de explicador? Porque ela não está entendendo nada na escola, aí você tem que botar um explicador, antigamente chamava isso. Hoje em dia deve ser mentor, hoje em dia tem uns termos tão elaborados que eu já não sei. Meu filho está fazendo uma mentoria, ou seja, seu filho está num explicador, é isso que você quer dizer, né? Para que ele possa melhorar as notas, porque ele precisa aprender. Alguém tem que ensinar para ele. A Bíblia diz assim para mim no Salmo 143:10, ensina-me a fazer a Tua vontade. Puxa, Senhor, me ensina a ser rico, por favor. Senhor, me ensina a fazer bons negócios, por favor. Senhor, me ensina como é que eu faço para poder chegar até aquela pessoa que é tão influente. Mas a gente não dobra o joelho e fala, Senhor, me ensina a fazer a Tua vontade. Ensina-me a fazer a Tua vontade. Tu és o meu Deus. Que o Teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Só tem terreno plano para aqueles que fazem a vontade de Deus. Tem gente com a vida assim, parece estar subindo o Everest. É tanta tempestade, é tanta pedrada, é tanta coisa confusa acontecendo. Por quê? Porque o terreno plano está na vontade de Deus. Sempre vai estar na vontade de Deus. Deus só guarda aliança com aqueles que andam segundo a sua vontade. O que é guardar a aliança? Deus só guarda as suas promessas para aqueles que andam segundo a sua vontade. 1 Reis 8:23. Senhor, Deus de Israel, não há Deus como Tu em cima nos céus, nem embaixo na terra. Tu que guardas a Tua aliança de amor com Teus servos, que de todo o coração andam segundo a Tua vontade. Andam segundo a Tua vontade. Andam, caminham segundo a Tua vontade. Avançam, vivem, ano a ano, segundo a Tua vontade. Só quem faz a vontade de Deus, queridos, a Bíblia diz, entra no reino dos céus. Então presta atenção. Você está na igreja, mas está fazendo o que você quer com a sua vida. Não estou nem aí preocupado. Você sabe aquilo que Deus quer que você faça, mas você diz, não vou fazer, você não vai entrar no reino dos céus. Como, pastor, uma coisa tão pequena? Não, não é pequeno, querido. Desobediência a Deus não é coisa pequena. Conhecer a vontade de Deus e não fazê-la é desobediência. E desobediência é pecado. Todo pecado é desobediência àquilo que Deus determina. A palavra de Deus diz assim, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Que terrível coisa, porque olha só, quem diz Senhor, Senhor, é porque crê em Deus, é porque crê em Jesus. Possivelmente, para dizer isso, está na igreja, mas eu não creio que vai entrar no reino dos céus, porque está desobedecendo a Deus, está obedecendo seu coração, a sua vontade própria, não interessa o que Deus quer, e fica dando murro em ponta de faca, em busca daquilo que quer. Só entra no reino dos céus aquele que faz a vontade do meu Pai. Então, não entra no reino dos céus só quem está na igreja ou quem já aceitou. Quantas pessoas você conhece e aceitou Jesus? Quantas pessoas aceitaram Jesus? Onde é que elas estão? Quantas pessoas aceitam Jesus e parece que continuam no mesmo estado? Quantas pessoas aceitam Jesus, passam décadas na igreja e você olha e fala assim, meu Deus, continua sendo neófito. Continua sendo um ignorante nas coisas espirituais. Como é que pode se comportar dessa forma? A Bíblia é aquele que faz a vontade de Deus, esse entra no reino dos céus. Tem muita gente orando sem resposta. Aí tem livros, orações não respondidas. Aí as pessoas, por que Deus não responde todas as orações? Gente, a Bíblia é clara sobre isso. Deus só ouve as orações de quem faz a vontade dele. A vontade dele. Deus só ouve as orações de quem faz a vontade dele. 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos
ao nos aproximarmos de Deus, se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Tem um monte de gente orando pela sua própria vontade. Eu quero isso, me dá isso, eu quero fazer isso, eu quero ser isso, eu quero estar em tal lugar, eu quero isso, eu quero isso. Ele não ouve, ainda está pedindo assim, Senhor, abençoa essa minha desobediência, abençoa, porque eu não quero a tua vontade, mas eu quero a minha, me ajuda a fazer a minha própria vontade. Deus está surdo para essas orações. A Bíblia diz isso. Puxa, pastor, isso é muito incisivo, isso é muito forte. Queridos, nós estamos na igreja para coisas que são incisivas, para as coisas que possam mudar a nossa vida. Nós não estamos aqui para comer papinha de bebê. A gente está aqui para coisas que possam nos alimentar, nos fortalecer, para nós chegarmos aos céus. E a Bíblia diz assim, Ele nos ouvirá se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus. É da vontade de Deus isso que você quer fazer? É da vontade de Deus? Mas eu estou orando, Ele não está ouvindo, porque se não é a vontade dEle, Ele não vai ouvir, Ele não vai ouvir. Nossas orações precisam buscar a realização da vontade de Deus. Nós vamos receber, a Bíblia diz isso, quando tivermos feito a vontade dEle. É Bíblia, Hebreus 10, 36. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Eu tenho promessa. Você está fazendo a vontade de Deus? Então você não vai receber. Está aqui, é Bíblia. Ele prometeu, só recebe aquele que faz a vontade de Deus. Precisamos perseverar. Quando, e somente quando tivermos feito a vontade, presta atenção, a gente não recebe primeiro para fazer a vontade de Deus depois. Tem muita gente que acha que negocia com Deus. Deus, se você me der isso, eu vou fazer aquilo também. É o que a Bíblia chama de voto de tolo. Deus, se o Senhor me abençoar eu conseguir isso, aí eu vou trabalhar na tua igreja, aí eu vou fazer isso, aí eu vou cantar no louvor, aí eu vou varrer o chão da igreja. Quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele... Mas enquanto não fizer a vontade de Deus, mas eu tenho promessa, vai continuar esperando. Vai continuar esperando. Vai continuar. Você chega para uma criança e fala assim, olha, quando você, por exemplo, pastor Elaine. A pastora Elaine tinha 2 consultórios, psicóloga, e assim, Pamela, quando você for psicóloga, eu passo esses consultórios para você. Promessa. Promessa. Mas se a Pamela tivesse feito engenharia, mas se a Pamela tivesse escolhido qualquer outra, ela escolheu a mesma carreira que a pastora Elaine, eu me lembro da pastora Elaine, falou assim, vou passar toda a minha clientela para a Pamela, e Deus falou assim, não vai não, porque eu vou levar ela para os Estados Unidos. A clientela dela não vai ser brasileira, vai ser americana. Então não basta ter a promessa, queridos. Ele é fiel, Ele vai cumprir. Eu e você precisamos estar em condições de recebermos a promessa. A pessoa fala para você o seguinte, querido, quando você vender esse apartamento, eu te dou essa casa. Aí você quer a casa sem vender o apartamento, não vai ter como. Quando a gente fala nas questões humanas, a gente entende. Mas quando a gente fala nas questões espirituais, é uma resistência, é um bloqueio. Por quê? Porque eu não quero fazer isso. A palavra de Deus diz assim, Deus ouve o homem que faz a sua vontade. Mais uma vez, orações não respondidas, ou orações que não são ouvidas porque não estão de acordo com a palavra do Senhor. João 9, 31, sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua... Não basta conhecer, tem que praticar, tem que fazer. Então se eu não pratico a vontade de Deus, Deus não me ouve, então eu sou o quê? Pecador. Eu acho absolutamente incrível a forma como a Bíblia é clara. Eu acho impressionante como nós
nos tornamos impermeáveis à absorção de tudo aquilo que a Bíblia nos ensina. Como nós preferimos andar em caminhos errantes de acordo com a nossa vontade. A gente tem isso eu creio na Bíblia, isso eu não creio, isso eu quero, isso eu não quero. Vontade própria, sempre a nossa vontade, sempre o nosso ego, sempre o nosso eu. Deus conhece aquele que verdadeiramente pratica a vontade de Deus. Mas e quem não faz a vontade de Deus, além de não ter as suas orações ouvidas, de não receber as promessas? Quem não faz a vontade de Deus? A Bíblia diz assim: sofreremos quando voluntariamente nos recusamos a fazer a vontade de Deus. Lucas 12, 47. Aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. E antes que você diga que isso aqui está falando para as pessoas que não leem a Bíblia, que não entregaram a sua vida a Jesus, está falando daqueles que são seus servos. Conhecem a vontade de Deus, mas não fazem o que Ele quer, não realizam aquilo que Ele quer. O que é que vamos receber? Açoites, e muitos, açoites, e muitos. É uma inequivocada ilusão a gente achar que todo mundo que está nas igrejas espalhadas, nós vamos encontrar nos céus. Muitos chamados, poucos escolhidos. Muitos que querem fazer a vontade de Deus, poucos o que verdadeiramente fazem. A Bíblia diz que nós somos enganados pelas nossas próprias vontades. Eu vou ler um texto no Novo Testamento, na linguagem de hoje. Tiago 1 diz assim: as pessoas são tentadas quando atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos, pelas suas próprias vontades, maus desejos. Esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando está maduro, produz a morte. Pessoas que estão morrendo porque insistem em fazer a sua vontade. Viva, queridos, para fazer a vontade de Deus. Viva para fazer a vontade de Deus. Que nós vivamos para poder fazer a vontade de Deus todos os dias da nossa vida. 1 Pedro 4,2 diz assim: para que no tempo que lhes resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Que esse versículo seja uma realidade na minha vida, na sua vida. Que você possa orar hoje e dizer assim: Senhor, o tempo que me resta de vida, o tempo que... E atenção, não pense você que ter pouca idade é garantia de alguma coisa de vida longa. Não é não, queridos. Nós nos deparamos aí com notícias de pessoas que morrem jovem, com 20 e poucos anos, com 17 anos. Conversando com a pastora Elaine, ela dizendo que quando ela estudava na UF, estudante ainda, quando ela estava com 16, 17 anos, ela praticava corrida, jogging ali em Icaraí, e uma colega da turma dela, na UF, fazendo a corrida com ela, porque fazia parte do currículo da universidade. Hoje em dia, a universidade não corre, não estuda, não faz mais nada, né? Só tem que pagar e aí você passa. Por isso que os profissionais estão nesse nível maravilhoso que a gente está conhecendo aí. Mas vamos voltar? A menina correu, chegaram na UF, a turma inteira foi tomar o banho, aquela menina pegou a toalha, se enrolou na toalha, sentou. Quando foram chamar, ela estava morta. Morta. Aos 17 anos de idade. Você lê, o jogador fulano de tal entrou em campo, e aí está vibrando, pum, apaga e morre. E aí você pensa, eu tenho tantos anos, então eu tenho muito tempo ainda para pensar em fazer a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus agora, que a nossa oração seja Senhor, o tempo de vida que eu tiver, que eu não viva para fazer a minha vontade, mas sim para fazer a tua vontade. Essa é uma oração corajosa, essa é uma oração desafiadora, essa é uma oração que a gente precisa medir bem se a gente verdadeiramente quer fazer. Eu oro isso todos os dias. Senhor, eu quero fazer a tua vontade, só a tua vontade. Eu não quero a minha vontade. Eu não peço as coisas de acordo com a minha vontade, mas sempre, Senhor, se for da tua vontade. Ter recebido tudo, pastor? Não, a maioria das coisas não.
Por quê? Porque não é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que nós sejamos aperfeiçoados para fazer a vontade de Deus. Hebreus 13, 20 a 21. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem. Para quê? Para fazer a vontade dele. Deus vai nos aperfeiçoar para fazermos a vontade dele. Não, aperfeiçoamento é Deus me capacitar e me dar os recursos para fazer a minha vontade. Mas a Bíblia não diz isso. Deus vai nos capacitar e nos aperfeiçoar para fazermos a vontade dele. Significa que se eu não faço a vontade dele, é porque eu decidi, eu escolhi voluntariamente, não quero fazer. Não existe ninguém na face da terra que possa dizer, eu não fiz a vontade de Deus porque eu não tenho condições de fazer. Não! Porque quando a gente quer fazer a vontade dele, ele nos aperfeiçoa. Quando nós não queremos fazer, é porque nós escolhemos, eu quero pecar, eu quero viver essa vida, eu quero fazer aquilo que o meu coração estabeleceu. É voluntário, é escolha, é decisão. Nós só vamos conseguir fazer a vontade de Deus quando nós morrermos para a nossa própria vontade. Morrer para a nossa própria vontade. Jesus Cristo, Filho de Deus, ele veio à terra para quê? Para fazer a vontade de Deus. Hebreus 10, 7 diz assim: então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. A Bíblia mostra para a gente, e as pessoas estão mais interessadas agora no The Chosen do que na Bíblia. Tem muita coisa que está nesse seriado que não está na Bíblia não, tá, queridos? Já teve gente me perguntando do personagem que não está na Bíblia, mas que aparece. Você assiste? Eu assisti, mas eu conheço suficientemente a Bíblia para dizer, isso está na Bíblia, isso não está. Quem não é a Bíblia acha que tudo aquilo ali é verdade. Acha que um foi manco, que aí Jesus não quis curar o manco para você... Aparece uma personagem, namorava Tomé, que morre assassinada, e não está nada na Bíblia. Mas o que interessa é o que a Bíblia diz. Está escrito a respeito dele, que ele veio para fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz também que seus discípulos esperavam que ele fosse o quê? Como Messias, libertador do Império Romano. E eles se questionam, está na hora de Jesus organizar o exército? Depois que Jesus multiplicou pães e peixes, aí sim está na hora de coroarmos esse homem. Não vai faltar comida, nós vamos poder guerrear, ele vai multiplicar, nós vamos ter toda a estrutura logística necessária. Essa era a vontade dos seus discípulos como homens. Mas a vontade de Deus não era que Jesus viesse libertar Israel da escravidão romana. Teria sido nobre? Teria sido histórico. Os macabeus tentaram, tantos outros. Mas Jesus disse, eu não vim para fazer a vontade de vocês. Eu vim para fazer a vontade de Deus. Jesus disse aos seus discípulos, João 4,4, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. O que me mantém vivo é fazer a vontade de Deus. O que me alimenta é fazer a vontade de Deus. Quem não faz a vontade de Deus morre de inanição espiritual. Morre de inanição espiritual. É tal qual as pessoas anoréxicas começam a ter repúdio por comida e daqui a pouco não conseguem, mesmo que precisem, não conseguem comer e morrem, porque não conseguem ingerir alimentos. João 6,38, desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Se Jesus disse isso, quem sou eu ou quem é você para dizer, eu quero a minha vontade? Há que ter muita decisão espiritual para dizer, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Mas jamais houve um momento na vida de Jesus que ele não tivesse ciente do seu propósito, daquilo que Deus queria para ele. Jamais. Mas no Getsemane, ele tem que enfrentar uma hora de decisão, ou a minha vontade, ou a vontade dele. Vocês acham que Jesus queria morrer no Calvário?
Ai, que alegria, eu vou morrer na cruz. Vou morrer por um bando de vidas que não merecem que eu faça isso. A grande decisão do ministério de Jesus, queridos, a gente diz assim, a obra da salvação se consumou no Calvário, mas o momento de maior decisão foi no Getsemane. Ali ele decidiu, a minha vontade. Presta atenção, se ele decidisse não morrer na cruz do Calvário, ele voltava para o céu e ia continuar sendo o Filho de Deus. Ia continuar tendo toda a glória que ele faz jus. Ele não ia perder absolutamente nada. Nada. Foi um momento de maior agonia, de maior aflição. Ele tinha celebrado a ceia, tinha saído em direção ao Monte das Oliveiras, onde fica o jardim dos Getsemane, que é jardim do local de prensar as azeitonas, é isso que significa Getsemane, local de fazer azeite. Tinha ido com seus discípulos, deixou 8, Pedro, Tiago e João, sigam comigo, fiquem aqui em oração, eu estou em aflição, eu vou orar, volta, eles estão dormindo. E aí ele volta e ora, Mateus 26, 39 diz assim, meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Você já fez essa oração? Senhor, não como eu quero, mas como tu queres. Não, pastor, eu tenho que orar, Senhor, faz o que eu quero. Jesus, não como eu quero, mas como tu queres. Naquele maior momento de angústia, de agonia, de decisão, de escolha, de opção, ele orou. Lucas 22, 41, 42 diz assim, ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar, Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu não sou inocente a ponto de achar que não existem pessoas aqui que são resistentes à vontade de Deus. Nós somos um extrato da humanidade. Eu sei que há corações aqui endurecidos, resistentes à vontade de Deus. Mas que o Espírito Santo possa você ouvir ecoar na sua alma o desejo de você fazer a vontade de Deus, que você possa orar que nem Jesus, que não seja feita a minha vontade. Vai doer muito, mas que seja feita a tua, porque quando a vontade de Deus se fizer na sua vida, aí sim, as promessas de Deus serão derramadas e realizadas na sua vida. Ame fazer a vontade de Deus em sua vida. Ame. Precisamos amar fazer a vontade de Deus. Tenha grande alegria. A gente tem alegria quando a gente consegue aquilo que a gente quer, né? Queria tanto isso, consegui. Aquela pessoa que diz assim, quero muito aquele carro, aí compra o carro. Nas 2 primeiras semanas lava o carro, não quer nem sair da garagem para amassar. Aí 2 meses, 6 meses depois, o carro está todo imundo, todo sujo, arranhado. Por quê? Porque já não é mais novo, a alegria é só no início. Mas a Bíblia diz assim, tem alegria em fazer a vontade de Deus, mesmo quando não for a nossa própria vontade. Salmo 48, o salmista escreveu, tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus, e a tua lei está no fundo do meu coração. A tua vontade está no fundo do meu coração. Meu coração é ocupado pelas coisas que pertencem à vontade de Deus, não pela minha própria vontade. Tenha grande alegria. E que a nossa oração seja para que a vontade de Deus seja feita verdadeiramente na nossa vida, que se cumpra em nossa vida. Mateus 6, 9 e 10, para terminar. Vocês orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se quiser saber mais sobre nós, visite nosso site fronteira.church ou baixe nosso app Fronteira. Que Deus te abençoe.